Eu vou ler, aliás, para você acompanhar a leitura. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Amado, hoje nós encerramos a série de mensagens, Foram 7 mensagens que nós pregamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Se você gosta de estudar, você pode pedir para mim que eu te envie em PDF com as 7 igrejas. E essa é a última. É a igreja mais rica, numa cidade privilegiada, mas é a igreja que mais recebeu condenação da parte de Jesus. E o que é importante aqui, antes de nós entrarmos em cada um dos assuntos que nós vamos estar colocando? Essa igreja tinha tudo para ser o que Deus ou o que Jesus gostaria que ela fosse. Porque ela estava exatamente, se você olhar no mapa, ela estava exatamente na bifurcação ou na porta de entrada para os países nórdicos. E era uma igreja rica porque a intenção de Deus, através do Evangelho, é que essa igreja pudesse patrocinar o Evangelho, ou os missionários. Por isso que ela em Filadélfia recebe a expressão portas abertas. Filadélfia, eis que eu coloco diante de você uma porta, e aqui Jesus está na porta batendo. Ou seja, Filadélfia estava com a porta aberta e essa aqui estava com a porta fechada. Deus não tem dificuldade com riqueza, nós vamos ver aqui hoje nessa mensagem. Mas o que Deus tem dificuldade é com a relação que você tem com o dinheiro. Essa é a dificuldade de Deus. Então, essa igreja tem muito a ensinar nos dias de hoje, nessa situação contemporânea, nesse momento que o Brasil está passando, nesse momento político, nesse momento mundial que nós estamos passando, nesse momento onde as igrejas estão passando por tantas mudanças também, igreja tradicionais, não tradicionais, igreja buscando coaching, igreja buscando existencialismo, igreja buscando tantas e outras situações. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar? O nosso foco tem que ser sempre a palavra de Deus, essa é a nossa verdade. Então o problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Interessante isso. Em algumas igrejas, na maioria delas, o problema era teológico, ou seja, mau entendimento da Bíblia, que é o que acontece hoje. A grande maioria das igrejas que nós estamos vendo é pegar um versículo da Bíblia, deturpando, e quando nós estudamos no domingo pela manhã a história da igreja, principalmente o 3º século e o século XVIII para o século XIX, é o pior período da história da igreja. Quando começa a entrar a questão de santos, quando começa a entrar a idolatria da igreja, quando começa a entrar uma série de coisas que não está na Bíblia, não está na Bíblia. E onde a igreja começa a valorizar muito mais elementos humanos do que centralizar naquilo que Deus estabeleceu. E não era moral, ou seja, não havia pecado como havia na igreja de Sardes ou na igreja de Esmirna. Não havia pecado de imoralidade nem de engano. Então, qual que era o pecado dessa igreja? Frieza espiritual. Talvez aqui seja a pior coisa que pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Sabe qual que é? Se acomodar. Você sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer num casamento? Se acomodar. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida profissional? Se acomodar. Na vida de qualquer sonho, se acomodar. A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é quando ela se acomoda. Ela não tem mais sonho. É o que o Guilherme começou aqui. Quais são os teus sonhos? Não estou falando aqui daqueles sonhos utópicos que às vezes esses gurus de hoje estão dizendo que você tem que sonhar, você tem que alcançar. Não é você viver uma coisa fora de si. Mas quais são os teus projetos de vida estabelecidos naquilo que nós estamos colocando na relação do que Deus também tem para a minha vida e para a sua vida? Quais são os projetos que Deus tem estabelecido? O que nós precisamos entender é que quando uma igreja, e voltando para esse quadro, ela perde o sentido e o motivo da existência dela, ela começa a viver um culto.
e ela não vive uma adoração. E é por isso que cada culto tem que ser diferente do outro. Domingo passado nós não tivemos o que nós tivemos hoje. Talvez domingo que vem nós não vamos ter, talvez vamos ter muito mais. Mas como eu falei no domingo passado, o que eu quero é espontaneidade. E é o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Que em cada momento nós não ficamos na nossa mesmice, mas nós possamos viver cada dia mais, né, uma aventura nova com o Senhor, cada dia mais algo extraordinário. Como é gostoso viver um casamento onde se renova cada dia, né? Um casamento onde cada dia é uma aliança diferente, cada dia é gostoso acordar do lado do outro. Tan, taran, tan, é uma nova aventura, Indiana Jones, né? É estar ao lado do outro, é uma coisa sempre maravilhosa. Como é gostoso cada culto ser diferente, cada relação com Deus ser diferente. John Stott diz que ele, todos os dias, e quando ele morreu em 2011, encontrou-se uma oração, que eu tive o privilégio de ler um livro que ele relata sobre essa oração. Eu já copiei para mim ela, tá? Se alguém quiser eu posso passar. Ele orava todas as manhãs essa oração, e ele fala: Senhor, eu quero ter, e ele falava sobre o fruto do Espírito Santo. E alguém falou assim, ó, que todas as manhãs, antes de qualquer coisa, ele recitava aquela oração. Como é gostoso você ter um hábito, e desse hábito transformar ele num estilo de vida. E isso faz com que a cada dia nós estamos com a nossa mente sendo renovada. Então essa igreja estava, por ser rica, desfrutava de prazeres materiais, mas ela tinha uma falsa segurança proporcionada pela riqueza. Aqui está o problema da riqueza. E aqui está o problema do que Deus vai começar a conectar com o problema da riqueza. Por essa igreja ser rica, ela começa a dizer: nós não precisamos de Deus. Não é que Deus ama a pessoa passar por necessidade, mas o que Deus espera é a gratidão. Na pobreza ou na riqueza, o que Deus espera é gratidão. É você chegar aqui num Porsche, amém, amado? Ou numa Harley Davidson, amém, amado? Ou se você chegar num Fusquinha, ou você chegar, eu não sei se tem Chevette ainda, mas se chegar num Chevette, mas você ter gratidão por estar vindo na casa do Senhor. O que Deus espera é a gratidão. Deus não espera um desfile de ganância ou de um exibicionismo. Essa igreja começa a dizer, e talvez ela comece a analisar as outras igrejas, as outras 6, e elas começam a dizer: espera aí, nós somos mais ricos. Olha, nós somos a igreja mais rica da cidade. Nós somos a igreja riquinha da cidade. Nós somos a igreja riquinha da Ásia Menor. Nós somos ricos. Então nós somos mais abençoados. E começa a criar uma mentalidade de que a riqueza é uma bênção de Deus. Amém? Sim, é uma bênção de Deus. Mas qual é a motivação e a finalidade? É aí que nós precisamos entender. Porque nesse caso, a riqueza que Deus estava colocando naquela igreja, e a riqueza que Deus quer colocar na vida das pessoas, e aí nós vamos ver grandes homens de Deus sendo ricos e prósperos, é o mandamento que ele vem colocando desde Êxodo. Você vai ter uma riqueza, mas pense no seu próximo. Quando Jesus conta a parábola daquele homem que fez uma grande colheita, a safra, né? Aquele agronegócio foi próspero na vida dele. Tem uma lei em Levítico que fala assim: quando a safra fosse superabundante, o que passasse, ele deveria deixar para o pobre. Mas na ganância dele, o que ele fez? Não, eu vou aumentar o meu celeiro, eu vou ganhar mais. Aí o que Jesus fala? Na tua ganância, louco, hoje pedirão a tua alma. Só que Jesus está falando: que adianta você ficar nessa coisa doida, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e você não desfrutar de nada. Essa igreja estava deixando de viver a comunhão com Jesus, porque Jesus está falando: ei, eu estou aqui na porta batendo. Vocês estão aí dizendo que são ricos, mas eu estou aqui na porta batendo. É como se Jesus estivesse dizendo: nós aqui louvando, dizendo que ele é o maioral, e ele está lá na porta dizendo: ô Jucia, deixa eu entrar. Ô gente, eu quero entrar, me deixa eu entrar. Essa igreja perdeu a essência maior. Quando um casamento perde a essência, quando uma pessoa perde a essência, ou seja, o seu objetivo, a sua finalidade, perde a graça de viver. Há um livro, se você gosta de ler sobre depressão, chama-se O Demônio da Meia-Noite, que é o relato real de várias pessoas
que passaram por depressão. E esse livro é cruel de ler, pesado, mas é interessantíssimo, porque ele vai relatando o conflito, a luta das pessoas diante dessa crise de alguém que está enfrentando essa doença depressiva. A angústia, a luta, essa coisa assim horrível, não vê, e a impotência diante dessa sensação ou desse sentimento. E quantas vezes, quando nós começamos a perder o sentido do casamento, ou o sentido da minha vida profissional, ou o sentido da minha existência, nós ficamos nesse vazio. Nesse vazio. Tem pessoas que voltam para casa porque não tem para onde ir, sendo que todo mundo deveria ter alegria em voltar para casa. A maior alegria do marido ou da esposa deve ser: eu estou voltando para casa. Dos filhos também. A maior alegria de alguém que trabalha é saber que está cumprindo uma missão. Talvez não esteja recebendo o que gostaria, mas eu estou cumprindo uma missão. E Paulo vai ensinar isso. Então, quando você começa a trabalhar essas objetividades, então a igreja diz: eu não preciso de coisa alguma. E aqui está a falha. Aqui está a falha. É como se Deus falasse o seguinte: olha, não é isso que eu queria de você. Eu quero te abençoar. Eu quero que você seja rico. Eu quero que você viaje, eu quero que você curta. Deus não tem problema com isso, meu amado. Deus não tem problema com o seu carrão, com a sua casa boa. Deus não tem problema. O que Deus tem problema com a ingratidão. E Deus tem problema se você souber que uma pessoa está passando por necessidade e você tem condições de ajudar e não ajuda. Porque Deus tem problema com a mesquinharia. Porque Ele não foi mesquinho negando o seu próprio filho. Vocês estão entendendo, igreja? É essa a questão que Deus estava colocando com essa igreja. Essa semana nós tivemos um privilégio, recebemos de uma pancada só 10 cestas. Acho que Deus tocou o coração de uma pessoa. E naquele dia um pastor ligou: pastor Silas, eu sempre ligo por senhor antes. E a média de cestas nunca veio de uma vez só essa quantidade. E me ligou: eu preciso de 5 cestas. E Deus sempre me orienta a ligar para o senhor antes. Eu falei: amado, acho que só pode ser Deus, porque chegou 10 aqui. E ele falou: sério? Eu falei: sério, pode vir buscar. Pastor, são 5 famílias que vão ser abençoadas agora. Eu falei: amém por isso. Então, a Monte Hebron não é uma igreja rica. Nós temos as nossas lutas, passamos por as nossas dificuldades, mas como é gostoso saber que por causa da fidelidade de cada um aqui e da participação de cada um aqui, famílias são atendidas, pessoas são alcançadas. Agora mesmo veio alguém pedir uma cesta, agora ele olhou para mim assim: amanhã, né, pastor? Amanhã você passa aqui. E vai passar amanhã. Como é gostoso você poder ajudar. Então, o que Deus estava querendo dizer para essa igreja: olha, está errada essa mentalidade. Vocês tinham que dizer: precisamos ser gratos a Deus. E não dizer: nós não precisamos de nada. Não, nós não precisamos de ajuda. O que Deus queria mudar. Então a igreja tinha perdido primeiro o seu vigor. Quando uma pessoa perde o vigor, perde a vontade de sonhar, perde a vontade de estudar, perde a vontade de continuar. Quando o casamento perde o vigor: não tem mais graça, não tem mais vontade de voltar para casa, não tem mais vontade de fazer nada, perde o lado romântico, né? Quando as pessoas perdem os seus valores, a sociedade já perdeu, né? Mas quando as pessoas perdem os seus valores, quando uma igreja perde a sua visão, quando a igreja perde as suas vestimentas, no caso aqui, significa integridade. Quantas igrejas estão se vendendo? Essa semana, eu até me achei importante que vieram 4 candidatos a vereador me chamar para apoiar, porque eu sou conhecido aqui no bairro como xerife do bairro Brasil, né? E eu fiquei contente com isso. Eu falei: nossa, eu estou tão famoso assim, né? Mas eu falei: não, a Monte Hebron tem um princípio: nós não misturamos com política, tá? Mas é sério isso, porque às vezes nesse momento político, as igrejas começam a se corromper. Começo a entender que a igreja não foi chamado para estar na política, mas para ser aquilo que nós pregamos domingo passado, a chave de Davi, que tem a intercessão para orar e para abençoar e para mover os céus espirituais. Semana passada tinha sido 3. Então você começa a ver esse movimento. Então ele começa dizendo: a todos que eu amo, eu repreendo. Aí você pode pensar assim: mas se você ama, repreenda? A palavra no grego que ele usa aqui é a palavra elexo, que significa
confrontar, apontar o erro. Essa palavra no grego, Paulo usa muito ela em Gálatas. Significa, se você ama alguém, você aponta o erro. Se você ama alguém, você confronta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, igreja, Monte Hebron, eu amo vocês, mas eu quero apontar o erro de vocês. Um casal precisa aprender a dialogar. Meu bem, eu acho que você errou aqui. Nós precisamos, como irmãos, aprender a ter uma conversa um com o outro. Olha, eu não gostei disso que você fez. Isso me magoou. Isso aqui me chateou. Nós precisamos ter maturidade, amados. Maturidade. Eu comecei a ler um livro ontem sobre Gálatas. Comecei a ler somente o fruto do Espírito Santo. Eu vou estudar essa semana somente o fruto do Espírito Santo. Os 9 frutos. E eu estou desde ontem estudando sobre o amor. Como é difícil. De todas as versões, grego, na Septuagíntica, no latim. E como é difícil você ver realmente o que os textos originais querem dizer sobre amar o outro, em se entregar para o outro. Ah, o meu signo não combina com ele, meu santo não combina com ele é flamenguista, não dá certo, né? Ele não tem como. Meu amado, o amor supera todas essas coisas. Mas é difícil. E é somente quando Deus opera na minha vida que eu consigo realmente ser confrontado naquilo que precisa ser confrontado. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, mas Cristo teve que acusá-lo de cegos, pobres e nus. 3 coisas Deus fala para ele. Vocês acham que vocês estão bem? Primeiro, vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando nada na frente de vocês. Segundo, vocês acham que vocês estão ricos? Vocês são pobres. Terceiro, vocês acham que vocês estão com roupas bonitas? Vocês estão completamente nus. Ou seja, vocês não estão enxergando o que realmente está acontecendo na vida de vocês. Dizem que o pior cego é o que não enxerga, né? Jesus está dizendo, gente, eu sei exatamente o que acontece com vocês. Por isso que as 7 cartas, nos primeiros versículos, se você lê, ele começa, né, ego, eido, ou seja, no grego, eu sei, eu conheço, eu sondo, eu sei o que acontece na vida de vocês, eu sei o que acontece na vida de vocês. É por isso que muitas vezes, quando você vem aqui receber uma oração, aí às vezes a pessoa não conhece você, ela começa a orar, talvez por uma coisa que está acontecendo na sua vida, é porque Deus sabe o que está acontecendo, e aí Deus leva a pessoa a orar, porque Deus conhece todas essas coisas. Existem momentos que precisamos ser cutucados, alimentados e soprados até incendiar. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós precisamos de alguém que na frente dizer, vamos igreja, levanta as mãos, vem aqui na frente, vamos orar, igreja. Às vezes nós precisamos ser cutucados. Às vezes nós precisamos dizer, dá um abraço no teu irmão. Às vezes nós precisamos, né, dar um abraço na tua esposa, dar um beijo na tua esposa. Porque às vezes faz uma semana que não dá um beijinho nela. Aproveita o momento, dá um beijinho na tua esposa, né? Então, às vezes nós precisamos ser cutucados para essa vivência. E às vezes nós precisamos ser cutucados para ter uma experiência com Deus. Às vezes nós precisamos ser cutucados para dizer, vem aqui na frente e se joga nos braços do Senhor. Às vezes nós precisamos ser cutucados para dizer, vem aqui na frente e se ajoelha. Às vezes nós precisamos ser cutucados para dizer, essa semana, ora, pega a semana inteira, começa a ler. Eu vou ler somente Gálatas que fala do fruto, semana inteira. E vou ler aquela oração do John Stott. Já falei, se alguém quiser eu mando. É uma oração curtinha. Se alguém quiser eu mando. Todo dia de manhã eu vou fazer aqui, não John Stott fazia. Eu vou ler, vou orar aquela oração. Senhor, que o teu Santo Espírito me dê amor, me dê alegria, me dê bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio, no trânsito de Uberlândia, na Rondon, quando eles me fecham, quando o sujeito entra na minha frente e não dá seta, Senhor, me dá domínio próprio. Quando aquele parente que é serpente, Deus me dá domínio próprio. Quando aquele irmãozinho, Senhor, me dê amor, né? Nós não queremos ser semelhantes a Cristo.
o John Stott fala assim, quando eu comecei a fazer essa oração, eu vinha à memória alguns irmãos que eu falava, Deus, pula esse. Mas aquela semana, exatamente esses cidadãos cruzavam no meu caminho. Eu falava, não, o senhor está brincando comigo, né? Ele, uma autoria que a irmã dele escreveu uma carta, né? Dizendo um monte de coisa. Você é muito chato. Você é mesquinho, você é isso. Escreveu um monte de coisa feia contra ele. E ele pegou aquela carta, ficou assim triste, ficou chorando e foi orar. Falou, Deus, olha o que a minha irmã escreveu de mim, eu não aguento, olha o que ela escreveu. E ele fala que Deus, falando com ele, falando assim, deixa eu ler. Aí Deus falou assim, se ela te conhecesse como eu te conheço, tem muito mais coisa aí para colocar que ela não colocou. Às vezes é isso, meu amado. Deus conhece muito mais coisas erradas em nós do que os outros. Então vamos amar, vamos pedir para Deus incendiar o nosso coração. Muitos fogem do fervor com medo de cair nesses extremos religiosos. Mas você não tem medo? De repente você está aqui na frente, você vem aqui, começa a Edinalva a chorar, aí começa a tá sapatinho, começa outro a pular ali, a gente fica assim, meu Deus, será que eu vim numa igreja mesmo, né? A gente fica. Já começou, né, Divino? Já fica, né? Eu falei assim, o pessoal sapatinho de fogo, é tudo ali, ó, né? Para quem não sabe, o pessoal sapatinho de fogo senta ali, ó. Aqui é só, aleluia. Tá vendo? É tudo ali. Mas, meu amado, a Khadija, quando chega em casa, minha filha, ela vem me dá um abraço. O Mali, quando chega em casa, tchau, pai. Semana ele foi embora. Hoje, tchau, pai. Tchau. Os nossos filhos são diferentes. Tem filho que pula no pescoço, tem filho que é mais secão. São filhos. Se você tiver 5 filhos, é que nem nos dedos, vai ser um diferente do outro. A mãe é beijoqueira, né? Mistura de árabe com italiano, dá isso aí. Às vezes eu estou trancando a igreja, ela ainda está aqui, cumprimentando todo mundo. Ângelo, não tem mais ninguém para você cumprimentar. Já foi. E eu já estou lá, né? Às vezes o pessoal fala, nossa pastor, eu estou conversando com o senhor já está lá na porta. Eu falei, As pessoas são diferentes. Mas o importante, sabe o que é? A espontaneidade, a sinceridade. Cada um do seu jeito, se soltando com o Senhor. Amado, não podemos ter medo das emoções, e sim do emocionalismo. É isso que nós precisamos ter medo. Das emoções, não. E são tantas emoções, né? Como dizia o Roberto Carlos. É tantas emoções. Agora, o emocionalismo nós precisamos ter medo. Porque o emocionalismo é irracional. Mas emoções não. E nós somos emotivos. Nós choramos, nós rimos. Então, por que não chorar na presença de Deus? Não, de repente você não quer vir na frente, mas fica aí, chora, ri, fica quieto, mas só não perca a sintonia. Eu não tenho problema de você não vir aqui na frente. Meu problema é se você perder a sintonia. Porque aí tudo que for liberado você não recebe. E não é porque eu sou mau. É porque é uma questão espiritual. Então preste atenção nisso, meu amado. A todos que eu amo, eu repreendo, né, que nós já vimos, e eu castigo. Essa palavra castigar aqui, a igreja na Idade Média levou o pé da letra, naquele tempo que, né, se o teu olho direito escandalizar, eles arrancavam o olho, se a tua mão direita escandalizar, eles cortavam a mão. Eles levaram ao pé da letra. Mas olha o que a palavra no grego significa: pai deu, significa treinar, ensinar, moldar o caráter. Eu amo essa expressão, conduzir a maturidade. Meu amado, quando Deus fala que Ele quer castigar, não é que Ele quer pegar um chicote e bater em nós. Ele quer nos conduzir à maturidade. Agora, para nos conduzir à maturidade, quem já assistiu Todo-Poderoso 2, naquela cena do bar, né, que o Morgan Freeman está lá atendendo como garçom a esposa do cidadão lá, e num diálogo ele fala assim: quando alguém pede paciência para Deus, Deus não dá paciência, mas Deus cria situações
onde ela vai ser treinada na paciência. Quando alguém pede fé para Deus, Deus não dá a fé, mas Deus cria situações para ela ser treinada na fé. É isso que conduz à maturidade. Isso que é o castigo. Então Deus cria situações para nos conduzir à maturidade. A base da disciplina é o amor. Pais, a base da disciplina para com os nossos filhos é o amor. Cuidado com as palavras que você fala para com os teus filhos, principalmente de 17 anos para baixo. Não fale que ele é chato, que ele é atrapalhado, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Não fale palavras negativas, por favor. Tá? Porque isso é uma semente que é plantada no coração deles. E aí, é sério. Porque Ele nos ama ao ponto de nos dar oportunidade para recomeçar. Deus quer nos dar a oportunidade de recomeçar. É isso que é disciplina. Eu erro, você erra, e Deus está dizendo, ok, Silão, você se arrepende, você está disposto a recomeçar, então vamos lá, levanta, vamos lá. Sabe os antigos, levanta, sacode a poeira, mais ou menos isso, vamos lá, Silão, vamos lá, eu quero ver você restaurado. Vamos lá, levanta, eu quero ver você em pé. Deus confia na minha vida, Deus confia na sua vida, por isso que Ele coloca talentos. Jesus é misericordioso, Ele não desiste da igreja, antes exerce o juízo, Ele oferece a graça e a misericórdia. Então, antes dele exercer o juízo, o que Ele fala? Eu estou na porta, eu estou batendo, arrependa-te. Ele está trabalhando com essa igreja dizendo o seguinte, e é a última igreja, hein, gente? Laodiceia, presta atenção, Monte Hebron, presta atenção, faça um check-up na sua vida. Como é que está a sua vida? Em todas as áreas. Aonde precisa mudança? Aonde precisa cura? Aonde que precisa restauração? Aonde que precisa posicionamento? Meu amado, já disse e eu repito, Deus usou Davi para derrubar o gigante, Deus usou aquele povo para derrubar as muralhas, e Deus vai usar você para restaurar o teu casamento, para mudar a tua vida profissional, para mudar os teus valores, teu casamento em todas as áreas, e Deus vai usar você para mudar a igreja, porque Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com pessoas. E é por isso que Ele primeiro faz o jardim do Éden, para depois fazer o ser humano. Deus quer nos capacitar para isso. E nós precisamos entender essa verdade. Então, a disciplina não é para condenar, mas para o Senhor restaurar o seu povo para a comunhão. Então, Ele quer nos capacitar, nos levar à maturidade, para quando a bênção chegar, eu e você termos maturidade para a administração. Seja na área financeira, seja na área profissional, seja em qualquer área. Porque eu creio, meu amado, e é isso, inclusive a Valnice está pregando isso, que muitos profetas do Brasil estão falando sobre isso. Esse é o ano de portas abertas. Esse é o ano, enquanto a política pode estar falando isso, onde o mundo empresarial está dizendo que está difícil, onde as pessoas estão dizendo que está complicado. Meu amado, os homens de Deus estão dizendo diferente. Esse é um ano que Deus vai abençoar os seus filhos. Então, se você é filho de Deus, toma posse. Agora, pastor, como é que Deus vai me abençoar? Se você não sabe, comece a crer. Comece crendo. Comece crendo. Deus, eu não sei como, mas eu creio. Agora, como é que você vai crer? Com pessimismo? Com murmuração? Comece crendo. É aquela historinha que eu já contei tantas vezes aqui, né? Se nós vamos orar para chover, e não tem nenhum sinal de chuva, compra o guarda-chuva. Mas não tem uma nuvem, guarda-chuva eu já comprei. Pode chover, pelo guarda-chuva eu já comprei. Às vezes o que Deus espera são atitudes de fé. Atitudes de fé. Sabe aquela coisa de você chegar em casa e falar para a tua mulher assim, ó, deixa esse espaço aqui, porque aqui eu vou colocar um objeto, um carro, alguma coisa que você vai comprar, e talvez a tua mulher fale, você está louco?
nós estamos sem dinheiro, não, mas eu estou crendo que esse ano nós vamos colocar um carro aqui. Ou você fala para a tua mulher, começa a escolher um terreno, vamos pegar um mapa de Uberlândia, que nós vamos comprar, nós vamos construir. Mas não, e dinheiro? Não, escolha um terreno aqui que nós vamos comprar, nós vamos construir. Amado, às vezes nós precisamos tomar atitude de fé, para que Deus possa agir no natural. Tem um versículo na Bíblia que eu amo muito, que é o único versículo que constrange Deus, que é quando Deus vê o povo colocando ele numa situação, e Deus fala assim, não, eu vou fazer para que o meu nome não fique feio. É mais ou menos assim, você sai falando para todo mundo que Deus vai te abençoar, Deus fala, agora eu vou ter que abençoar de tanto que esse cara falou. É mais ou menos assim. Não importa. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Creia naquilo que Deus tem para a tua vida. Meu amado, história de fé, eu tenho para contar, a Ângela tem para contar, mas eu quero que você também tenha a sua história para contar. Que você consiga escrever a sua história. Que você consiga dizer, eu também passei por essa experiência. Eu também tenho vivido essa experiência. O amor dele, então, aconselha essa igreja. Primeiro, adquirir valores espirituais. Primeira coisa que você tem que aprender é, comece a adquirir valores espirituais. Meu amado, o dinheiro é importante, posição é importante, mas valores espirituais é fundamental. O que é valor espiritual? Você não sabe? Começa a ler as cartas de Paulo. Começa a ler o Evangelho. Começa a ler a história de Jesus, os 4 Evangelhos. Deixa Deus falar com você. Comece a frequentar o culto. Isso são valores espirituais. Às vezes nós achamos que valores espirituais, sabe, ficar zen gospel. Comece, deixa Deus. Eu não sei, a pastora todo dia de manhã, 5h15 da manhã, né, ela manda, eu começo o dia com Deus. Todo dia, 5h15 da manhã, tá? Ela manda, começa o dia, se você não tem, a gente pode botar você no link, tá? Começa o dia com Deus, escute, medite naquilo. Ah, eu estou descendo a Urapuru ali, para ir correr, escutando a minha esposa. Bom dia, hoje é dia tal. Tá? Começa o dia com Deus, e ela lê um versículo e vem falando. É gostoso, sabe? Começar o dia com Deus. Tem outros sites, tem outros links, mas como é gostoso, Café com Deus, tem tantos outros, mas como é gostoso, isso vai trazendo para nós valores espirituais. Aí, segunda coisa que coloca, comece a acumular virtudes espirituais. Seja bom, seja bondoso, tá? Dê passagem, seja manso no trânsito, Silas, tenha paciência. Eu falo para mim mesmo, sabe? Tenha paciência, pratique bondade, Uma vez na Monte Hebron, não sei se o Guilherme lembra, que nós fizemos, acho que foi uma semana ou 10 dias, não, foi uma semana de bondade. O pastor Antônio Carlos estava aqui. Foi uma semana de bondade. Todo mundo na igreja tinha que fazer uma bondade para alguém. Foi maravilhoso. Um ato de bondade para alguém. Aqui, entre nós. Teve alguém que pagou churrascaria, teve alguém que deu uma bala, outro deu uma barra de chocolate. Um ato de bondade. Teve alguém que foi na casa lavar a louça. Tá? Se alguém quiser lavar a nossa casa. Tá? Um ato de bondade. São pequenas coisas, coisa maravilhosa. Sabe, virtude, isso é virtude, ajudar o outro, fazer coisas. Às vezes nós precisamos, viu, amado, de essas pequenas situações. Almeje visões espirituais. Nós precisamos ter essas visões. Jesus chama a sua igreja para um arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, para sair desse alto engano. Ele não quer que eu e você, como igreja, fique nesse alto engano. Por isso que fala, eis que eu estou à porta. A palavra estemo significa se colocar em defesa, manter num local protegido. Ele fala assim, ó, Silão, eu estou nessa porta aqui, eu estou te protegendo. Eu estou aqui guardando as tuas bênçãos. Eu estou aqui guardando as coisas que eu tenho para a tua vida. Ninguém vai tirar, só que você precisa abrir. Vocês estão entendendo? É como se ele estivesse na porta cheio de bênçãos para entrar no teu coração, para entrar na tua casa. Mas talvez você está com a vida fechada, com mágoa, com rancor, com decepção, com vitimização, com tanta coisa. E Deus está dizendo, enquanto você não abriu, não entra.
Deus não é um arrombador. E Ele está dizendo, Ciro, eu estou protegendo o que é teu. Mas você vai ter que abrir essa porta para que eu possa entrar. Esse convite especial que exige uma decisão pessoal, por isso a insistência. Eu estou aqui em sua porta. Meu amado, quanto a isso acontece, temos direito de sentarmos ao lado dele. Você já pensou? De todas as igrejas que recebe, uma recebe a chave, outra recebe a autoridade para sentar no trono, mas essa igreja fala, se você deixar eu entrar na sua vida, mesmo que ela esteja ferida, mesmo que você não esteja conseguindo romper, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha situações conflitantes na tua vida, mesmo que você tenha luta para enfrentar, mesmo que você tenha, como é gostoso quando você abre o teu coração. Quando eu comecei a namorar a Ângela, mãe dela, contra, né? Mas a mãe dela jogava praga, e me xingava, e brigava, e filha única. E eu falava, Deus, mas pensa num cara que tinha raiva da sogra, era eu. E um dia eu fui num culto, e o profeta chegou, estava lá atrás, o profeta disse, vem você aqui. Eu fui lá, Deus mandou te entregar uma palavra, falei, amém. Eu abri o braço assim, riqueza, prosperidade, né? Vai, mega sena, carro, pode falar. Deus falou assim, ame a tua sogra. Eu, hã? Ame a tua sogra, perdoe a tua sogra, nunca fala nada da tua sogra. Agora vem a frase, né? Eu falei isso para a Ângela, porque você vai cuidar dela e você vai dar de comer na boca dela e você vai carregar ela no colo. Eu achei a coisa mais maluca, achei que era o diabo falando, que perdoar a sogra naquela situação só podia ser o diabo. No dia do casamento, todo mundo me dando os parabéns, eu pronto para sair na lua de mel, doido para sair na lua de mel. Imagina um cara doido para sair na lua de mel, ela me pega na porta, teu santo foi mais forte que o meu, hein? Isso é coisa de falar na saída para a lua de mel. Desculpa os mais velhos, os mais novos, oh, coisa broxante, né? Mas tudo bem. Durante 8 anos eu cuidei da minha sogra porque ela teve Alzheimer. Durante 8 anos eu carreguei ela no colo. Durante 8 anos eu tive que dar comida na boca dela. E os 8 anos eu cuidei com muito carinho, né, Ângela? Porque eu lembrei da palavra que Deus me deu. Dava vontade de falar assim, só se lembra quando a senhora falou aquilo tal. Mas eu nunca lembrei disso. Amado, quando você deixa ele entrar, ele entra com um pacote de graça e de graça. Então, a minha pergunta para você que vai queimar o teu coração hoje, em nome de Jesus, é essa. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, nós já estamos encerrando. Qual é a sua decisão? Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, você vai ficar sentado e é você e Deus. Se você tem alguma situação que você precisa pedir para Jesus entrar, se você tem alguma situação de entrega, seja na sua vida profissional, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, e você não consegue, seja lá por qualquer motivo, mesmo como um ato de fé, fala, Senhor, eu deixo nas tuas mãos agora. Ore em silêncio, só você e Deus. Se é uma injustiça na empresa que você sofreu, entrega isso nas mãos de Deus. Se é um roubo na sua profissão, entrega isso nas mãos de Deus. Se é uma questão na justiça que você foi injustiçado, entrega isso nas mãos de Deus. Se é uma questão de parente, entrega isso nas mãos de Deus. E só fala isso, Deus, eu entrego nas tuas mãos hoje. Eu
quero descansar. Agora, a segunda questão, a segunda pergunta, se você decidir, eu quero que você dê um passo de fé. Se alguém que hoje ainda não aceitou Jesus, não entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e hoje à noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Você pode frequentar a igreja, mas se você ainda não entregou sua vida a Ele, você pode estar vindo nessa igreja há bastante tempo, mas hoje você entendeu que você precisa entregar a sua vida a Ele, recebendo a Ele como Senhor e Salvador. Se você quer, você levanta a sua mão, dizendo: pastor, eu entrego minha vida a Jesus. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão.